Olá, sou a Tenente Catarina Rato, farmacêutica e membro do Grupo de Controlo de Infecção da Marinha. E estou aqui para vos explicar as medidas especiais de limpeza e descontaminação das áreas de trabalho para diminuir a propagação do coronavírus nas nossas unidades. Deve equipar-se antes de entrar na zona que vai ser limpa. Em primeiro lugar, protejam-se, usando sempre avental impermeável por cima da farda, que deve estar lavada, máscara cirúrgica ou comunitária. No caso de ser cirúrgica, deve ser colocada com a parte branca para o interior e o ajuste nasal para o nariz. Luvas resistentes aos desinfetantes, que devem ser de utilização única. Calçado confortável, exclusivo para as limpezas ou protetor de calçado no caso de não haver disponível calçado individual. Para realizarem o trabalho, devem existir baldes e esfregonas para serem usados apenas em cada área de trabalho. Depois de serem utilizados, têm de ser limpos e desinfetados com solução de lexívia, 100 ml de lexívia para 5 litros de água durante 10 minutos. Panos de limpeza que devem ser de usar e deitar fora. Se os utilizarem de novo, desinfetem-nos com a mesma solução de lexívia durante 10 minutos. Os detergentes a utilizar são detergente desengordurante, detergente de base desinfetante, 2 em 1, isto é, com a ação detergente e desinfetante, soluções de lexívia usando lexívia comum, concentração de pelo menos 5% de cloro livre numa diluição de 100 ml por 5 litros de água. Pode utilizar um garrafão de água para fazer a medida dos 5 litros e uma garrafa de 330 ml de água com 100 ml de lexívia a 5%. A solução de lexívia deve ser colocada num frasco pulverizador. É igualmente necessário álcool a 70%, peso por peso ou equivalente, que é 80% volume por volume, para as superfícies metálicas ou não compatíveis com a lexívia. Ao iniciarem a limpeza das áreas de trabalho, lembrem-se que não devem existir tapetes e que os sistemas de ar-condicionado têm de estar desligados. Não devem utilizar aspiradores ou vassouras. Quando iniciarem a limpeza, tenham em atenção que devem começar no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas para as áreas mais sujas. Em todas as superfícies compatíveis com a solução de lexívia, devem realizar a seguinte sequência de tarefas: lavar primeiro as superfícies com água e detergente, espalhar uniformemente a solução de lexívia e deixar atuar pelo menos 10 minutos, enxaguar as superfícies só com água quente, caso seja possível. Comecem pelas paredes até à altura do vosso braço. Depois, limpem o mobiliário, as secretárias, bancadas e as cadeiras. Por fim, os equipamentos. Estas áreas devem ser limpas no mínimo 2 vezes ao dia. Devem utilizar álcool a 70% nas superfícies metálicas ou nas não compatíveis com a lexívia, tais como os equipamentos eletrónicos. A limpeza de superfícies de toque frequente, como interruptores de luz e maçanetas de portas, pode ser realizada com detergente de base desinfetante, 2 em 1, enxaguando no final com água quente, ou utilizando um toalhete embebido em álcool a 70%. Deve ser realizada no mínimo 6 vezes ao dia. Para a limpeza do chão, lavar primeiro com água e detergente. Finalizar a limpeza com uma segunda lavagem com a restante solução de lexívia, preparada no início e que foi colocada no pulverizador para aplicação nas paredes e secretárias. Identifiquem-se no sistema de registro de limpeza disponível, mencionando qual a tarefa realizada e a hora a que a realizaram. Sempre que realizarem uma tarefa, devem registá-la. Na limpeza das casas de banho e para a vossa segurança, utilizem óculos de proteção ou viseira, caso seja necessário. Além dos produtos já referidos, vão utilizar também um detergente de ação mista com ação detergente e desinfetante. A limpeza deve ser realizada no sentido de cima para baixo, das áreas mais limpas para as áreas mais sujas, pelo menos 2 vezes por dia. Devem proceder na seguinte ordem: começar por limpar as paredes até à altura do vosso braço, utilizando detergente de ação mista e enxaguando no final com um pano. Limpar os espelhos com toalhetes embebidos em álcool a 70%. Nas superfícies, como as bancadas ou lavatórios, utilizar detergente de ação mista, começando pelas torneiras, a superfície da bancada e ou o lavatório e por fim o ralo, e enxaguar no final com um pano. No mobiliário e no equipamento, aplicam o mesmo procedimento. Quanto à zona de duche e bidé,
Caso exista, o procedimento a realizar é o mesmo, ou seja, lavar com detergente misto e no final enxaguar com água quente. É importante não esquecer de desenroscar e lavar o chuveiro. Para limpar o interior da sanita, devem primeiro puxar o autocolismo, de seguida aplicar detergente misto em toda a superfície e deixar atuar durante 10 minutos. Após esse tempo, devem esfregar o interior da sanita com piaçaba e fazer a descarga da água sem o retirar. De seguida, colocam o piaçaba a escorrer, desinfetando com álcool a 70% o suporte do mesmo. No final, voltam a descarregar o autocolismo. Para a parte exterior da sanita, utilizar um pano limpo e exclusivo da mesma, lavando com detergente misto primeiro o tampo, seguido da parte de cima da sanita e restante parte exterior. Finalizar enxaguando com um pano e deixar secar. Passar com um toalhete embebido em álcool no suporte de papel higiênico, seguido de outro toalhete embebido em álcool no balde de resíduos. E finalizar com outro toalhete com álcool no botão do autocolismo. Relembramos que devem usar o álcool a 70% para higienizar as superfícies metálicas ou as não compatíveis com a lexívia, assim como as de toque frequente. São exemplos de toque frequente o botão do autocolismo, o secador das mãos, as torneiras e as maçanetas das portas. As superfícies de toque frequente idealmente devem ser limpas 6 vezes por dia. Caso verifiquem a existência de produtos biológicos derramados, como vômito, sangue, urina ou fezes, deve ser aplicado o seguinte procedimento: absorver os líquidos com papel absorvente, deixando-o no local. Preparar uma diluição de lexívia em água na proporção de uma medida de lexívia para 9 medidas iguais de água e aplicar sobre o papel. Deixar atuar durante 10 minutos. Recolher o papel absorvente para o saco dos resíduos. De seguida, lavar o local com água e detergente e enxaguar com água quente, deixando secar ao ar, abrindo as janelas. A recolha de resíduos deve ser realizada de forma a que os resíduos nunca sejam calcados, nem se aperte o saco para sair o ar. O saco de plástico apenas deve ser cheio até 2/3 da sua capacidade e deve ser bem fechado, com 2 nós apertados, preferencialmente com um atilho ou adesivo. O saco fechado com os resíduos deve ser colocado dentro de um segundo saco, que será fechado de modo igual ao primeiro. Por fim, descartar no contentor dos resíduos urbanos. O chão deve ser limpo com água e detergente, finalizando com uma segunda lavagem com solução de lexívia. 100 ml de lexívia a 5% para 5 litros de água. Deixar secar ao ar. Após fechar a porta, limpar o manípulo com um toalhete embebido em álcool. A Marinha agradece todo o vosso esforço e empenho para que juntos possamos combater o coronavírus.